Eu tenho a honra de receber aqui um ex-atleta, um ex-nadador olímpico também do Brasil, aqui da nossa Santa Catarina, o Eduardo Fischer. Primeiro, para dar as boas-vindas, depois aí tem uma galera que me ajudou a fazer a entrevista aqui. Eduardo, primeiro é um prazer recebê-lo aqui, é um prazer estar contigo agora fora da piscina, como eu conversei contigo no corredor, cobri alguns jogos abertos, lembro de você que já era referência lá no final da década de 90, início da década 2000. Seja bem-vindo. Obrigado, sou eu quem agradeço, porque sempre é um prazer a gente poder falar um pouquinho de esporte, de natação, né? A minha paixão durante tanto tempo. Então, realmente é uma honra e um prazer. Fico à disposição. Natural de Blumenau? Joinville. Joinville? Joinville, Santa Catarina. Nadou sempre por Joinville? Não. Eu iniciei meu aprendizado nas piscinas do Joinville Tênis Clube. E quando eu atingi os 19 anos, que eu estava disputando vaga para campeonatos nacionais e seleção brasileira, eu me mudei, eu recebi uma proposta para nadar em Belo Horizonte, no Minas Tênis Clube. Fiquei um ano no Minas, depois em 2001 eu aderi e fui chamado pelo projeto do Vasco da Gama, aquele grande projeto olímpico do Vasco, em 2000, que foi o clube que mais levou atletas olímpicos para Sydney. E depois eu retornei para Joinville. E aí eu fiquei de 2002 até 2004, a minha preparação para a minha segunda Olimpíada eu fiz toda em Joinville, morando em Joinville, treinando em Joinville e fazendo toda a preparação em Joinville. Bacana. Tenho várias perguntas para você, Eduardo, mas quero agradecer a Cíntia, que aqui está também. Ela esteve ontem com a galera do São Bento Clube de Natação e colaborou com a gente trazendo algumas indagações aí de um pessoal que tu, para eles, passa a ser referência também. Vamos à primeira aí, por favor. Oi, eu tô aqui com o João Pedro de Souza Mendes, que faz natação aonde, João? No Clube São Bento do Sul, Santa Catarina. Há quanto tempo você tá fazendo natação, João? Eu comecei esse ano. Esse ano? Não. E qual é a pergunta que você quer fazer pro Eduardo? Eu quero saber quantas medalhas ele tem. Oi, meu nome é Liam Guilherme Bauer, eu estudo no Colégio Global, eu entrei esse ano na equipe de São Bento do Sul e eu queria saber qual foi o máximo de medalhas que você ganhou na sua melhor competição. Oi, meu nome é Lucas Grosino Rugenschiller, eu também gosto de nadar peito. Nado no Clube São Bento Clube de Natação, em Santa Catarina. Estudo no Colégio Frevel e queria fazer uma pergunta para você. Quantos recordes você já ganhou do peito? Oi, meu nome é Ana Flávia Coloros, eu nado no Clube São Bento do Sul, Santa Catarina, e minha pergunta é, qual o seu melhor tempo no 50 peito? Meu nome é Lara e a minha pergunta é quantas medalhas ele tem no peito e qual é o recorde dele no peito? Meu nome é Davi Luiz Smítica, sou da piscina municipal e eu vou perguntar para você, Eduardo, qual é o seu estilo preferido e qual é o melhor tempo nele? Então, algumas perguntas eu juntei elas porque algumas são parecidas, Sim. né, Eduardo? Então, as feras aí querem saber. Primeiro, quantas medalhas falaram aí do nado peito? Vamos começar pelo final aí. Qual que é a tua prova preferida, o teu estilo preferido? Então, primeiramente é muito bacana ouvir essa criançada interessada pelo esporte e interessada pelos meus resultados. Eu fico muito feliz. Eu que tenho um filho de 8 anos que também faz natação, ainda não está na equipe, faz ainda para aprender e para ter aquela relação com o esporte que é muito bacana. Então eu fico muito feliz. Mas vamos lá. O meu principal estilo e o que eu mais gosto de nadar, sem dúvida, é o nado peito. As minhas principais competições, as minhas principais conquistas foram todas no nado peito, tanto em âmbito nacional como internacional. Número de medalhas, olha, a última vez que eu fui fazer uma contagem, porque as minhas medalhas mais importantes eu coloquei em quadros e estão na minha casa devidamente mencionadas com as competições, né? Mas a gente acaba recebendo tanta medalha durante a carreira que é inevitável, a gente vai colocando em caixas e vai guardando, não tem espaço para tanta medalha. Então, a última vez que eu contei, e isso foi lá em 2000 e
2008, 2009, eu tinha mais de 650 medalhas. Desde o início da minha carreira, quando eu comecei lá no tênis clube, com 8, 9, 10 anos, até a minha última competição profissional lá em 2011. A menina pergunta também do meu tempo, né? Isso. Qual o teu melhor tempo e o recorde que você tem dos 50 peitos? O meu melhor tempo, o recorde, né? Eu já quebrei o recorde sul-americano mais de 30 vezes durante a minha carreira. Então, durante 2000 e 2005, na América Latina, eu era o melhor nadador de peito de forma indisputável. Assim, eu tive realmente resultados latino-americanos bem expressivos. Quebrei o recorde da América do Sul mais de 30 vezes, sempre nas provas de peito, 56 peito. E no 50 peito, meu melhor tempo de piscina curta, se não me falha a memória, 26 segundos e 39 centésimos, e em piscina longa, piscina olímpica, 27,43. Minha memória ainda não é perfeita, mas eu acho que é isso aí. Para quem está nos ouvindo, aliás, o pessoal do São Bento Clube de Natação está sintonizado aqui conosco. Muito obrigado a vocês, até por incentivarem a garotada a continuar nadando e também a participar com a gente aqui, ajudando a fazer as perguntas para o Eduardo. E para quem é leigo na natação, a piscina curta é de 25 metros, né? Perfeito. A piscina semiolímpica, a piscina curta é de 25, e a olímpica, que a gente chama de piscina longa, é a piscina de 50 metros. Por que essa diferença de tempo, Eduardo? Naquela virada dos 25 para frente ali, você ganha um pouco de tempo? Isso. Porque na virada você pode usar o pé e dar um impulso. Sim. Na piscina de 50 não tem, né? Como se você saísse da ponta do dedo direto. Então o impulso da parede ajuda a melhorar o tempo. Muito bem. Vamos para a próxima então, Orlando, a 301. Meu nome é Thiago Arthur. Eu comecei a nadar há 3 anos atrás. Estudo no Colégio São Bento e eu nado no São Bento Clube de Natação. Em que ano você começou a nadar? Meu nome é Alice, eu estudo na Escola Coronel do Vasconcelos e nado no São Bento Clube de Natação. Qual que era a sua motivação para começar a nadar? Oi, meu nome é Isabela. Esse ano eu comecei no Clube de São Bento do Sul e eu queria saber qual foi sua maior inspiração para não desistir. 3 indagações aí interessantes, né? Que ano você iniciou, né? A motivação, né, para iniciar a nadar e a sua principal inspiração. Então, a molecada tá afiada, né? Eu comecei, vamos lá, eu fui para a escolinha para aprender a nadar em 1988, 89. Eu tinha 7 para 8, 8 para 9 anos. Comecei com a professora Ana Guilhermina, lá na escolinha do Joinville Tênis Clube, em Joinville. A minha motivação maior para aprender a nadar, no começo, na verdade, eu sempre fui uma criança muito ativa. Eu adorava esportes, né? Na escola, quando tinha as Olimpíadas da escola, eu me inscrevia em todas as modalidades. No handebol, no futebol, no atletismo, na natação. Eu queria fazer, né? Era a matéria que eu mais gostava na escola era educação física. Então, o meu pai sempre tinha muito receio que se eventualmente eu fosse para a praia ou fosse na casa de um coleguinha que tivesse piscina, podia acontecer um acidente. Então, meu pai foi o maior incentivador para que eu aprendesse a nadar e aprendesse a me virar dentro da piscina, para evitar o acidente, né, o afogamento. E eu gostei muito, porque a gente ia para o clube e passava a tarde inteira no clube, né? Depois da escola, a gente almoçava, ia fazer a aulinha de natação 1h30 da tarde e ficava até 7 da noite no clube brincando na piscina. Então, o grande motivador aí, o meu incentivador foi meu pai, até por uma questão de segurança, e depois eu tomei gosto. Mas o que me incentivou a ir para frente, querer entrar na equipe principal da equipe de Joinville, o grande espelho foi o meu irmão. O meu irmão, Carlos, ele tem 3 anos mais do que eu, e quando eu tinha 12, que eu queria fazer parte da equipe de Joinville, meu irmão já tinha 15, e meu irmão já era campeão estadual, e já era o 5º melhor do Brasil na prova de 50 livre. E eu achava aquilo o máximo, claro, como todo irmão mais novo que acha que o mais velho faz é impressionante, eu achava aquilo impressionante e eu queria ser como meu irmão. Então o meu grande espelho, meu grande incentivador acabou sendo meu irmão. Vamos para a próxima, Orlando? Eu poderia discorrer algumas situações, mas eu quero dar tempo de fazer toda a pergunta da molecada primeiro.
natação, Nathaniel? Esse está sendo meu 3º ano aqui na piscina. E qual é a pergunta que você quer fazer para o nosso atleta? Como que faz para ser um atleta como você hoje? Oi, meu nome é Maria Fernanda, eu estudo na escola São Bento e eu faço natação na equipe há mais ou menos uns 5 anos. A minha pergunta é como que era a sua rotina de treino? Hoje, para você ser atleta de rendimento, a garota pergunta como ser um atleta como você, ou seja, um atleta de rendimento que consegue resultado, que consegue seleção, que consegue nível internacional. Assim, não existe fórmula secreta, né? É muito treino, muita dedicação e muito foco, assim, muita determinação. Tem que ter vontade para realmente ir todo dia para a piscina determinado a fazer o melhor. Mas o mais importante nessa faixa etária dessa molecada que está falando comigo, eu acho que assim, é gostar, é ter prazer de fazer o exercício físico, é ter vontade de estar com os amiguinhos na piscina, porque no começo da minha carreira, eu nunca imaginei que eu seria um atleta olímpico, né? Quando eu comecei lá com o professor Ricardo, com 12 para 13 anos, nadando com os atletas mais velhos que já estavam em Jogos Abertos, eu nunca imaginei que eu seria um atleta campeão brasileiro, quiçá um atleta olímpico. Mas eu queria ser melhor, eu queria ser um atleta que chegasse a uma final de Jogos Abertos. Então, os Jogos Abertos era meu grande objetivo. E eu gostava muito de ir para a piscina, eu gostava muito de interagir com os meus amigos na piscina, o ambiente da piscina, o ambiente aquático sempre me foi muito gostoso. Então, mais importante do que pensar em treinar forte todo dia, é gostar do processo, é gostar da jornada, é ter prazer em fazer o exercício, é aprender a gostar de melhorar e de fazer a parte de educativos, porque a gente sabe que nessa faixa etária, ensinar o estilo da forma correta é que vai fazer a diferença lá na frente. Mas não tem outro jeito, tem que ter muita dedicação e tem que ter muito treinamento. Então a minha rotina ali, já respondendo a próxima pergunta, no início, com 13, 14 anos, era uma rotina até que um tanto quanto tranquila. Eu nadava todos os dias, obviamente, menos no domingo, a gente nadava de segunda a sábado, mas era só um treino por dia, na faixa de 4 quilômetros diários, assim. Não era nada muito excepcional, né? Eu não fazia naquela época, naquele período, eu nem fazia musculação. Claro, quando eu fui evoluindo, e aí com 17 anos que eu me consagrei pela primeira vez campeão nacional da minha categoria, aí a gente começou a incrementar os treinos, a gente já fazia 2 treinos por dia, então a gente tinha o treino pela manhã e tinha o treino pela tarde, e começou também a fazer o treino de musculação. Então basicamente eram 3 períodos de treino, que começaram ali a ser de 1h30 cada sessão, e foram sendo incrementados, e quando eu estava no meu auge, na minha preparação olímpica, aí sim, aí eram 3 períodos de mais ou menos 2 horas, então era de 6 a 8 horas por dia, focado no treinamento. Era praticamente o meu trabalho. Eu costumo dizer que era meu trabalho, era meu ofício, né? Eu acordava natação, respirava natação, comia natação, dormia natação e pensava em natação. Essa é a fórmula para o sucesso, né? Ter muita força de vontade e treinar bastante. Vamos dar um toque nos pais já, Eduardo, porque quando você fala assim, na tenra idade ali para o esporte, tem garoto e garota que se empenha muito. Nós tivemos casos assim de pais, não, vou tirar meu filho da natação. Teve caso de atletismo também, porque imagina, ele chegou em casa, chegou a vomitar, né, de tanto que o treinador explorou. Não é exploração, é questão de adaptação do organismo, e aquele que quer realmente se empenhar. Aconteceu contigo também? Sim, não há dúvida. Mas foi um processo que, na minha opinião, no meu caso, foi um processo bem gradativo. O professor Ricardo, na época, ele era bem consciente nesse aspecto. Ele falava que não adiantava, por exemplo, assim, né, a gente aqui em Santa Catarina, em Joinville, a gente tinha uma carga de treino e a gente observava que os atletas do Clube Pinheiros em São Paulo, ou do Minas Tênis em Belo Horizonte, eles treinavam já muito mais do que eu treinava com 14, 15 anos. Mas o Ricardo sempre falou assim, Fischer, vamos respeitar o teu organismo, o teu corpo. Não vamos botar muita carga agora, porque talvez você não suporte. Então o Ricardo sempre foi muito preocupado com essa progressão de cargas, sempre respeitou muito quando eu falava que eu não estava me sentindo bem, mas sem dúvida, depois que eu cheguei a ser campeão brasileiro nacional absoluto, que
estava mirando nos campeonatos mundiais, aí você tem que entregar tudo. Aí você passa mal, e aí você chega a vomitar no final do treino, aí você tem dor. A gente diz que é suor, sangue e lágrimas. Não tem outra forma de chegar no pódio, no lugar mais alto. Antes do comercial, vamos para mais uma pergunta, Orlando. Em qual escola você estuda? Colégio Frebel. E quanto tempo você faz natação aqui? É o meu segundo ano aqui na piscina. E qual é a pergunta que você tem para o nosso atleta? Como você comia no treino e como você comia no dia da competição? Parece uma pergunta tão descabida, mas a alimentação do atleta, para você pai, para você mãe, para você garoto e garota, ela não tem guaraná, não tem Coca-Cola, ela não tem exagero de açúcar, ela não tem pirulito, ela não tem salgadinho, né? Como é que era a tua rotina alimentar? Exatamente. A gente, claro que no início da minha carreira a gente não pensava numa orientação nutricional especializada, né, um profissional. Mas a minha mãe sempre foi muito preocupada com a qualidade da comida que a gente ia ingerir. Então, de fato, raramente a gente tinha chocolate, refrigerante era só em festa de aniversário. A gente procurava comer muito carboidrato, porque na época, nos anos 90, a medicina entendia que a energia era o carboidrato. E de fato a energia é o carboidrato. Então, assim, como eu tinha um gasto energético, um gasto calórico muito grande, basicamente eu comia um pacote de macarrão por dia. E não engordava, porque realmente a gente gastava muito mais do que isso, né? Então a nossa alimentação era muito baseada em carboidrato para recuperar energia e atrás do carboidrato é importantíssima a proteína, né? Seja a proteína animal, seja a proteína vegetal, mas a proteína vamos dizer assim, é o tijolinho para construir o músculo. Então a minha mãe sempre cozinhou muito bem, a minha mãe era uma excelente, continua sendo, né? Dona Maria, uma excelente cozinheira. Então a gente fazia as refeições em casa, sempre refeições com qualidade, sempre feito de forma o menos industrializado possível, né? A gente não comia aquelas coisas muito... Claro, às vezes era inevitável, mas a minha mãe sempre tinha essa preocupação. E nas competições a gente até, vamos dizer assim, extrapolava um pouco, porque o importante na competição, que são poucos dias de competição, é a gente estar tranquilo e estar com energia. Então, às vezes, até uma barra de chocolate antes da prova, a gente não via problema nisso. A gente sabe hoje que não é o ideal, mas na época, lá na nossa forma leiga de entender a nutrição esportiva, a gente entendia que era importante ter energia antes da prova. Então, aquelas barrinhas de cereal que existia, às vezes até um chocolate ou outro, e depois a gente passou a tomar aqueles, mais tarde, né, aqueles suplementos que vinham mais ou menos como maltodextrina ou dextrina, que é, na verdade, açúcar, que é o que a gente precisa para o pré-prova. Mas durante o treinamento, basicamente, era, vamos dizer assim, carne moída e macarrão, era à vontade. Muito bem, agora são 12 horas e 30 minutos, nós vamos fazer aqui o nosso intervalo, daqui a pouco eu volto para complementar, tenho mais 4 indagações aí da garotada, se der tempo eu vou fazer as minhas aí, daqui para o Eduardo Fischer. Oi, meu nome é Miguel, eu nado no São Bento Clube de Natação. Minha pergunta é se você fazia alguma coisa além da natação e se sim, o que você fazia e se você teve que deixar de fazer alguma dessas coisas, se você fazia para dedicar mais tempo para natação. Eduardo, essa aí pegou assim uma situação que o cara também tem que estar organizado, porque tudo tem custo também, né? Mas aí tu tem que ter um suporte fora. Como é que foi para você? Então, uma das coisas inevitáveis que vem com o esporte de alto rendimento é a gente às vezes ter que abrir mão de algumas coisas que são normais de algumas fases da nossa vida. Então, claro que para mim era muito divertido ir para o clube e treinar, mas isso reduzia um pouco o meu tempo de brincadeira, né? E consequentemente, quando a gente vai ficando um pouco mais velho e entra na juventude, isso reduzia um pouco também de tempo de festa e de confraternização com os amigos, porque eu estava focado no treinamento. Então, uma das condições que meu pai me impôs para que meu pai sempre me apoiou, sempre me incentivou, sempre, antes de eu conseguir patrocinador, ele sempre pagou pelas minhas viagens, que não eram baratas,
Mas uma das condições que meu pai sempre deixou bem claro para mim é que eu não poderia deixar de estudar. E eu deveria, pelo menos, passar de ano direto. E aí, se assim fosse, ele continuaria me incentivando. Então, eu nunca larguei os estudos. Isso foi uma condição do meu pai. Inclusive, quando eu acabei o ensino médio e estava em fase de começar uma faculdade, uma universidade, ele falou, ok, você pode continuar com o seu sonho olímpico, mas você vai ter que fazer a faculdade. E aí eu comecei a fazer a faculdade de Direito noturno, que eu conciliava com os treinamentos. Mas, de fato, a gente tem que uma hora abrir mão de algumas coisas. Então, a gente abre mão de momentos de prazer com a família e com os amigos para estar na piscina treinando. E aí, me parece que, não sei se a pergunta dele era nesse sentido, mas além da natação, também a gente fazia, a partir dos meus 17 anos, a gente implementou, então, o trabalho de força, de musculação, juntamente com os treinos de piscina. Então, ali com 17 para 18 anos, a gente começou a fazer, então, junto com o professor Armando, que foi meu treinador de musculação, que me ajudou a me levar para as Olimpíadas. A gente fez, junto com a natação, um trabalho de musculação também. Quero dar uma boa tarde também lá para o Nathaniel Simonetti, o pessoal lá do São Bento. Ele diz aqui, Eduardo, um compromisso para ti, já a Cíntia está fazendo tua agenda aí. Estamos todos ligados aqui. Será que vai ser possível você dar uma passadinha aqui na piscina? Seria muito legal mesmo, até por conta da competição que vamos ter a partir dessa quinta-feira, que é o Sul Brasileiro Mirim Petis. Eu acompanhei um lá em Caxias do Sul, há uns anos atrás aí. Em Curitiba vai ser, deve ser no Clube Curitibano, né? Provavelmente. As crianças que vão competir são as que mandaram as perguntas. E parabéns aí a todos da rádio pela entrevista e também parabéns ao Eduardo, por dar os exemplos de atleta. Obrigado. Não, o convite foi recebido e está aceito. Então, eu prometo que saindo daqui eu dou uma passadinha rápida lá para falar com as crianças. Muito bem, deixa eu só falar a hora aqui para a gente para a próxima pergunta. 12h, 39 minutos com 45 segundos. Oi, meu nome é Henrique Fogiato, eu nado no São Bento Clube de Natação e eu gosto muito de nada peito. E a minha pergunta é, qual foi sua maior dificuldade nas competições até hoje? Quando a gente entra em fase competitiva, é inevitável a gente passar por processo de nervosismo, né? Ficar ansioso. Então, acho que no começo da minha carreira, eu nunca fui um atleta que tive dificuldade de competir. Eu gostava da competição, mas era inevitável. Quando a gente chegava numa competição muito importante, eu dava aquele frio na barriga, a gente ficava nervoso. Então, acho que a minha grande dificuldade nas competições realmente era tentar manter a calma para tentar fazer exatamente o que a gente tinha treinado. Porque eu costumo dizer que na hora de subir no bloco de partida para a competição, 90% é psicológico. Porque se você fez todo o treinamento da forma correta, seguiu todas as orientações do seu professor e você está bem preparado, provavelmente seu adversário também está bem preparado. E a diferença de quem vai desempenhar melhor é aquele que vai conseguir manter melhor a calma frente àquela situação que realmente é muito nova e causa medo, né? Então, se a gente conseguir superar esse medo e fazer um bom aplicar o que foi treinado, o bom resultado vai aparecer. Então, sem dúvida, controlar a ansiedade é um dos principais desafios aí da competição. Vamos para a próxima, Orlando, por favor. Oi, eu sou o Matheus Léo e qual que é o seu ídolo favorito? O nadador, e tem ídolo de sobra aí, né, Eduardo? Eu vou dizer assim, eu tive o privilégio de ter a grande oportunidade de nadar ao lado do meu grande ídolo. Dos meus dois grandes ídolos, vamos dizer assim, né? Eu sou contemporâneo, em um certo período, de dois grandes nadadores brasileiros, né? Fernando Scherer, catarinense também, Xuxa, e Gustavo Borges. Então, eu cresci nas piscinas vendo eles como referência. Então, eu queria, quando eu estava já em idade de ir para os campeonatos nacionais, com 15, 16 anos, Xuxa e Gustavo já estavam nadando campeonatos mundiais, eram campeões mundiais. Logo na sequência, em 93, eles foram recordistas mundiais do revezamento. E eles eram meus grandes ídolos, eram minhas grandes referências, assim. E
quando eu cheguei então na seleção brasileira, eles ainda estavam no auge. A gente competiu várias vezes juntos em revezamentos, viajamos juntos, eu tive a oportunidade de dividir quarto nas 2 Olimpíadas com o Fernando Scherer. Então eu digo que eu fui aí um privilegiado em poder ser, depois da minha carreira, ser amigo daqueles que eram minhas referências, meus ídolos. Então essas 2 pessoas realmente foram as minhas 2 grandes referências no esporte, Gustavo Borges e Fernando Scherer do Xuxa. Antes de irmos para a última pergunta, nós vamos aí falar a hora para você que está em casa se preparando para o trabalho, para a escola. Agora, 12h43. Vamos à última pergunta da garotada aí. Eu tenho 8 anos. As minhas perguntas são: é difícil ser um atleta? A sua carreira foi longa? Deve ser bom ser o seu filho. Beijo, tchau. Esse Pedro aí pegou forte, né? Deve ser bom ser seu filho. Conhece a fera? Eu comecei a ouvir a voz e eu falei assim, mas eu conheço essa criança. A voz é muito parecida com a do meu menino. O Pedrão, é isso aí, cara. O Pedro é uma bênção. O Pedro é o meu melhor amigo. O Pedro, eu vou até ficar meio emocionado aqui. Talvez até escorra uma lágrima aqui. Mas o Pedro é uma pessoa sensacional. É um filho muito querido. É um filho muito responsável, é um filho muito parceiro, que realmente escuta o que a gente fala, compreende e é interessado pelas coisas que a gente faz com ele. Então eu tive o privilégio de colocar no mundo uma pessoa que é assim, um parceiro, um melhor amigo. Eu e a Roberta somos privilegiados por ter o Pedro nas nossas vidas. Então, Pedro, foi difícil ser um atleta, mas foi muito divertido, cara. E eu espero que você possa experimentar um pouquinho disso, talvez. Mas se você não quiser, também não tem problema. O papai vai te amar de qualquer jeito, cara. O que você decidir fazer na sua vida, o papai vai estar lá para te dar o apoio. Um beijão. Tá sendo mais fácil ser pai do Pedro do que foi ser um atleta? Sem dúvida nenhuma. O Pedro é uma criança de ouro. Não dá trabalho nenhum. Muito bem, Eduardo. Agradeço aí também por terem favorecido aí para trazer essa perguntinha do Pedro aí até... para mostrar esse lado. Antes de ir para o comercial, o Eduardo, eu gostaria de um comentário seu a esse respeito, porque hoje nós temos muitos atletas que eles até chegam no topo. Eu até vou citar se de uma forma até meio rasteira, assim, da minha parte, mas eu preciso citar. Nós tivemos 2 grandes nadadores, um brasileiro e um norte-americano, né? Que foi o César Cielo, e que foi o Michael Phelps, né? O Michael Phelps aí, não sei quando vai ser superado aí o que ele fez dentro das piscinas, especialmente em Olimpíadas, né? Mas acabaram deslizando, né? E ambos tiveram aí a dignidade, né, de assumir, né, o que fizeram e se colocar aí em favor da luta pelo esporte saudável. Vocês que passaram, que estiveram no pódio, que estiveram vestindo a camisa da seleção, dos clubes, aqui pelo estado, pelo Brasil, carrega essa responsabilidade, não de ser só um exemplo como pai, né, porque você precisa ser a referência do teu filho. Mas aí você vai agora visitar aí uma piscina municipal aqui em São Bento, que vai ter no mínimo 50 crianças. Carregar essa responsabilidade de ser essa referência, como é? Faz parte, e eu acho que é uma obrigação do atleta do alto rendimento trazer consigo essa imagem e essa bandeira do esporte saudável, do esporte limpo, do esporte que respeita, do esporte que traz disciplina. Eu sempre falo que as coisas que o esporte me ensinou e as coisas que eu mais trago de orgulho na minha bagagem não são recordes, não são medalhas, não são resultados, mas sim todo o ensinamento que o esporte trouxe para eu me tornar um cidadão melhor. Então o respeito pelo adversário, o respeito pelo colega, a disciplina, saber fazer o fair play, saber disputar em pé de igualdade sem trapaça. Então essas lições que o esporte nos traz são o maior legado. Parece até meio piegas, mas quando a gente é jovem a gente não pensa nisso. E conforme a gente vai envelhecendo, hoje eu já sou um rapaz de 43 anos, a gente vê que todo ensinamento que o esporte me deu e me trouxe, e eu posso agora passar isso para frente com muito orgulho. E não há nada que pague isso, né? Não há medalha que possa superar esse legado que a gente tem, essa responsabilidade de passar para frente.
Então, é importante que o atleta saiba que se ele vai trilhar esse caminho, tem que ser um caminho justo, tem que ser um caminho correto, porque lá na frente você vai se lembrar disso e você vai ter que repassar esse ensinamento para outros. Vamos falar então, Eduardo, doutor Eduardo agora então, né? Ah, que é isso. Advogado, como é que é? Por incentivo do pai? Livre, como disse o Sandro aqui, livre e exportando a pressão. Não, mas foi muito legal o que meu pai fez por mim e na época eu até posso ter achado pressão, mas de fato ele foi muito sábio e ele falou que me incentivaria e me daria todo o apoio no esporte desde que eu não largasse os estudos. E foi uma decisão super acertada. A gente sabe que o esporte profissional ele é curto, né? E depois disso a gente acaba tendo que se virar nessa vida. E como eu já tinha então o meu canudo em bacharel em Direito, eu pude seguir a carreira e hoje eu sou um advogado até muito bem colocado no mercado, num escritório grande na cidade, graças ao grande incentivo do meu pai. Muito bem, que bom. Esse é o papel do pai, aliás, Exato. Né? Encaminhar bem filho. Às vezes a gente não entende lá na idade mais cedo, né? Mas depois a gente vê que foi acertado. Eduardo, então tem um livro sendo lançado agora. É biografia? É uma autobiografia, exatamente. E ele vai ser lançado quando? Qual o título e onde nós vamos poder encontrar e o que você conta nele? Então, até muito bacana eu ter vindo aqui em São Bento para falar um pouquinho do livro, porque o primeiro grande patrocinador e que criou essa oportunidade de eu fazer o livro do jeito que eu quero fazer é a Condor, aqui de São Bento, né? Foi o primeiro e grande patrocinador do livro. Depois, na sequência, eu tive um outro apoio da empresa Shoes, lá de Joinville. Então, esses são os dois grandes incentivadores. E eu agradeço, né? Principalmente na pessoa do presidente, o senhor Alexandre Vickers. Vamos mandar um abraço para o Alexandre, já que é ouvinte nosso de todo dia aqui também. Claro, Alexandre, um grande abraço e obrigado. Então, é bacana a gente poder vir aqui e retribuir esse carinho todo que foi proporcionado pela Condor no meu projeto. É uma autobiografia para contar um pouquinho. Na verdade, o lançamento já está programado para o dia 5 de dezembro desse ano. Vai haver um lançamento no Shopping Miller de Joinville. Um evento lá que chama-se Happy Art Miller, onde a gente vai fazer um bate-papo. A gente vai ter como mediador o radialista, o jornalista Everton Cunha, o Mr. P, do Banana Show. Acho que todo mundo se recorda dele, né? Eu sou um grande seguidor aí do programa de rádio dele. E a gente vai ter um bate-papo e lá na Livrarias Curitiba, em Joinville, no Miller, o livro vai ser ofertado então pela primeira vez. Depois, obviamente, o livro vai ser vendido nas grandes plataformas digitais, né? Amazon, livrarias digitais. Vai ter também a oportunidade de fazer a compra do livro no e-book, né? O livro digital também vai ter à disposição do público. E é isso aí, vai contar um pouquinho a minha trajetória de como eu fiz para sair de Joinville e alcançar uma medalha no Campeonato Mundial e chegar aos Jogos Olímpicos. Foi até um dos motivos que me emocionou ouvir um pouco o Pedro fazer essa pergunta aqui na rádio, foi porque o grande objetivo quando eu comecei a escrever o livro foi para contar um pouquinho da minha história de atleta para o Pedro. O Pedro nasceu em 2015 e eu já tinha me aposentado das piscinas. Então eu pensei assim, vou escrever uma carta para o Pedro, dizendo como é que foi lá no começo, quando o vovô Décio, que é o meu pai, me colocou na natação, para que o Pedro, quando chegasse na idade da leitura, pudesse saber um pouquinho de como eu fiz para ser uma criança espoleta e virar um atleta olímpico. E de repente, madrugadas adentro, intervalo de almoço, eu comecei a redigir, eu tinha 50, tinha 100, tinha 200, tinha 300, de repente eu tinha 1000 páginas de Word escritas contando toda a minha história. Até coisas boas e coisas ruins, né? Existem até algumas passagens que eu conto no livro que eu nunca contei para ninguém. Os embates que eu tive com o antigo presidente da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, alguns entraves políticos, enfim, existe a parte muito boa, existe a parte ruim, enfim, tá tudo lá. O livro vai se chamar Fischer de Peito Aberto, até uma analogia ao nado peito, a trajetória de um atleta olímpico. Então é um projeto que começou de forma despretensiosa, que era para ser apenas uma carta para o meu filho Pedro, e acabou virando aí essa obra que vai ser lançada no final do ano. Aqui em São Bento você pretende fazer algum trabalho, de repente, para apresentar o livro também? Então, a intenção era fazer o lançamento em várias cidades catarinenses,
Mas como a produção do livro ficou pronta só para dezembro, a gente vai fazer primeiro em Joinville, que é a minha cidade natal. E aí, como em razão da proximidade com o Natal, as pessoas viajam, e, enfim, a gente vai deixar então daí para janeiro, na segunda quinzena de janeiro de 2024, começar a visitar outras cidades. Sim, existe uma expectativa de fazer São Bento, Florianópolis, Blumenau, Curitiba e São Paulo. Até para a gente prestigiar o grande patrocínio aí da Condor, a ideia é vir para cá também fazer um evento aqui na cidade. Muito bem, meio-dia 58 minutos. Eu preciso terminar o programa 13 horas, Eduardo, mas agradeço a você, a Cíntia, Sandro. Você é agente dele, Sandro? Que vieram aqui, a Cíntia que viabilizou, fez o meio-campo. Muito obrigado, para mim foi uma honra ter fotografado você nas piscinas, e eu lembro muito bem, principalmente de Brusque. E hoje, por isso, quando a Cíntia falou, eu nem questionei, até eu sempre demoro para dar resposta, ela estava indignada comigo. Mas era uma entrevista que eu já sabia, vai ser uma entrevista bacana. Mas, enfim, ela se encarregou de fazer as perguntas aqui. Porque o esporte é a paixão da gente aí também. As piscinas, estivemos com os nossos filhos também na beira dela ali. E uma outra situação que eu gostaria de te falar, que os meus filhos ainda hoje dizem, eu fui aluno da Mari Segata. A responsabilidade de um treinador, que é a Mari Segata, creio que está aqui em São Bento ainda trabalhando com a natação, e você mencionou várias vezes teus treinadores. Então essa é a importância também dessas referências. Muito obrigado de coração por ter vindo aqui. Eu agradeço. Sinta-se convidado para quando vir a São Bento, o espaço está aberto aqui de novo. Obrigado. Como eu falei, é uma honra e é sempre muito bacana poder falar um pouquinho do esporte que eu amo. E São Bento tem uma história especial lá no livro, vocês puderem comprar e ler. O meu primeiro recorde de Jogos Abertos foi quebrado nos Jogos Abertos de 96 aqui na cidade de São Bento. Então tem lá uma menção específica desses Jogos Abertos, que foi a passagem aqui em São Bento do Sul, em 1996. Então guardo um carinho muito grande para a cidade de São Bento. Muito bem, gente. Obrigado, Eduardo. Deus abençoe e dá um abraço no Pedro e agradeço por ele ter colaborado conosco aqui. Vou passar sim, obrigado.